Bom dia, vamos para mais uma aula dos fundamentos do concreto armado. Vamos continuar onde tínhamos parado. Agora vamos estudar os aços para a armadura. Nós temos uma divisão em barras e fios. O que caracteriza basicamente as barras e os fios é o processo de fabricação. Vamos ver. As barras são vergalhões de aço de diâmetro nominal 5 milímetros ou superior, obtidos exclusivamente por laminação a quente. Eu não vou entrar em detalhes aqui quanto aos processos de fabricação dos aços, mas os aços assim laminados a quente, de uma maneira bem simplória, são aqueles que devem as suas características, as suas propriedades, as suas resistências mecânicas, basicamente aos materiais que são colocados no forno para formar o aço. Já os fios têm uma laminação a frio. Laminação a frio pode ser também por trefilação ou algum processo equivalente, como estiramento. Como o próprio nome diz, é com um material frio, o aço frio. Então, fazendo um estiramento, por exemplo, de um aço frio, há uma alteração no posicionamento das moléculas desse aço e as características desse aço são modificadas e podem ser melhoradas, como, por exemplo, nós pegarmos um aço de uma dada resistência e com esse processo a frio, nós aumentamos a resistência do aço. Os fios são os aços de diâmetro nominal 10 milímetros ou inferior, obtidos por trefilação ou processo equivalente, como estiramento e laminação a frio. Vejam que as barras começam no diâmetro de 5 milímetros, e aí outros diâmetros superiores, como, por exemplo, 6,3, 8, 10, 12,5 milímetros e assim por diante. Os fios, eles têm o diâmetro máximo 10 milímetros. Os demais diâmetros são inferiores, 4,2, 5, 6, são inferiores a 10. Então, você tem aqui, por exemplo, uma barra de 5 milímetros, ou um fio também de 5 milímetros. Qual a diferença entre esses dois materiais? O processo de fabricação, laminação a quente ou laminação a frio. E a superfície da barra de aço ou fio é que também poderá ser diferente. E aí, assim, a gente perceber se uma barra de 5 milímetros é barra ou fio. As barras, elas são produzidas nas categorias CA25 e CA50. Os fios na categoria CA60, onde CA indica concreto armado. Esses números na sequência indicam o FYK, é a resistência mínima do aço de início de escoamento. Y indica escoamento. Então, é a resistência de início de escoamento do aço. K é um valor característico, que nós vamos entender mais à frente. E esses números são em quilogramas força por milímetro quadrado ou quilonewton por centímetro quadrado. Os aços CA25 e CA50 são obtidos por laminação a quente. O CA60 é obtido por trefilação a frio. Desses três aços, aquele que é muito mais utilizado é o CA50, ou seja, barra CA50, laminados a quente. CA60 é bastante utilizado, mas muito, muito menos que o CA50. O CA25, na construção civil, estruturas em edifícios, casas, enfim, o CA25 é pouco utilizado nas edificações. Ele pode ser mais utilizado, por exemplo, em fábrica de pré-moldados e outras utilidades. É CA50, na esmagadora maioria, e um pouco de CA60. Quanto aos tipos de superfície, superfície do fio ou do vergalhão, a barra. Ela pode ser lisa, geralmente é o aço CA25. A barra pode ter superfície nervurada, que são essas barras que estão aqui. Nós chamamos de nervuras ou moças, e até mesmo saliências, que é o CA50 de modo geral. Ou entalhada, que pode ser o CA60. Entalhado é assim, tem pequenos buraquinhos, entalhes, é o nome técnico, na superfície da barra. Então, a barra lisa, entalhada e a barra nervurada, com saliências
ou mostras. E a rugosidade da superfície da barra de aço ou do fio é medida pelo coeficiente de aderência, o eta1. O eta1 ele está aqui nessa tabela de acordo com a NBS 6118. A barra lisa é a referência, eta1 igual a 1. A barra entalhada tem a sua aderência com concreto melhorada, então passa para 1,4. A barra nervurada, o eta1 é 2,25. Veja que é mais que o dobro da barra lisa. Ou seja, nós vamos ter uma ligação, uma resistência ao arrancamento da barra nervurada com o concreto muito maior, né? É muito mais difícil, por exemplo, você fazer o arrancamento de uma barra nervurada do concreto do que uma barra lisa ou de uma barra entalhada. E isso a gente percebe pelos coeficientes de aderência eta1. Aqui tem uma outra foto de barras entalhadas, ou desculpem, barras nervuradas. Está claro aqui as nervuras ou saliências. É um aço CA50, vejam aqui o número 50, que é uma identificação que a NBR 7480, que especifica os aços para armadura passiva, ela coloca de que o tipo de aço, a categoria CA50, e o proprietário deve estar identificado, que fabricou. Na verdade, é o fabricante, tá? Fabricante, não o proprietário. As características geométricas. O comprimento de barras é de 12 metros, mas também podemos comprar na forma de rolo. Um rolo, como eu vou mostrar em fotos seguintes, com barras ou fio. O mais comum nas construções de pequeno porte é nós comprarmos barras, ou vergalhões, como também chamamos, com 12 metros de comprimento. Na forma de rolo, é mais comum na indústria, fábricas de pré-moldados, por exemplo. Os diâmetros, de acordo com a NBS 7480. Barras e fios. Barras, 5, 6,3, 8, 10, 12,5, 16, 20, 22, 25, 32 e 40. E os fios, 2,4, 3,4, 3,8, 4,2, 5, 5,5, 6, 6,4, 7, 8, 9,5 e 10. Quanto às barras, que nós compramos geralmente CA50, com saliências ou barras nervuradas, os diâmetros mais comuns nas construções variam aqui desde o 6,3 até o 20 milímetros. Se nós considerarmos construções de pequeno porte, o mais comum é de 6,3 a 12,5 milímetros de diâmetro. Se nós considerarmos edifícios, pavimentos, aí nós podemos ter barras 16, 20, 22, 25. As barras 32 e 40 dificilmente são aplicadas na construção civil. Elas ficam mais limitadas lá na indústria dos pré-moldados, etc. São barras de diâmetros muito grandes e difíceis de serem trabalhadas em obra, serem dobradas, serem feitas curvaturas nelas. Nada impede de nós aplicarmos em uma construção de pequeno porte barras de 16, 20 milímetros, por exemplo. Mas eu recomendo que em obras onde os pedreiros, seus ajudantes, vão cortar, dobrar e amarrar as armaduras, que se limite o diâmetro máximo em 12,5. Nas obras de pequeno porte, sem lá o profissional armador, como é chamado, que é aquele que trabalha montando, cortando as armaduras, então sem o armador, as barras de 6,3 a 12,5. Em edifícios de grande porte, onde tem lá os armadores profissionais, você pode usar os diâmetros maiores e, de modo geral, até o 25. Quanto aos fios, nós temos barras com 5 milímetros e fios de 5 milímetros. Nós temos dois diâmetros iguais. E os 5 milímetros, geralmente, nós vamos adquirir na forma de fios, o CA60. Então, lembrem, barras, CA25 e CA50. Fios, CA60. Aqui tem algumas fotos ilustrando os vergalhões, os comprimentos de 12 metros, vergalhões, os rolos de barras ou de fios, por exemplo. Aqui também outros rolos, lá na fábrica de pré-moldados. Diagrama tensão-deformação. Visualizamos aqui o diagrama real, tensão-deformação, dos aços laminados a quente e trefilados a frio. Vejam que eles são diferentes. O laminados a quente tem aquele diagrama típico que vocês já conhecem. Um trecho elástico linear, um patamar de escoamento bem definido, e depois um ganho aqui de resistência com essa curva. O trefilados a frio
ele tem aqui um trecho inicial reto, um trecho elástico linear, e depois inicia-se aqui um trecho não linear, uma curvatura. No laminado a quente, nós temos aqui o patamar de escoamento bem definido, que define tensão ou resistência Fy, que é aquela de início de escoamento do aço. No laminado a quente, é uma tensão muito bem definida pelo patamar de escoamento. No aços trefilados a frio, não existe esse patamar de escoamento. Então, convenciona-se um valor para Fy, que é aquela tensão que proporcionará uma deformação residual de 2 por mil. Se nós ensaiarmos um aço trefilado a frio, quando nós alcançarmos a resistência ou tensão de início de escoamento Fy, se nós retirarmos a tensão aplicada, diminuir a zero a força aplicada no corpo de prova através da máquina de ensaio, a deformação não vai ocorrer por esse caminho, e sim por esse caminho. De tal forma que o aço terá uma deformação residual de 2 por mil, um alongamento de 2 milímetros de cada metro de comprimento daquele corpo de prova. Então, nós dizemos que essa tensão de início de escoamento do trefilado a frio é uma tensão convencional, convencionada com 2 por mil. E o trecho elástico linear termina aqui com 0,7 Fy. O que a norma vai fazer? Independentemente do aço ser laminado a quente ou trefilado a frio, ela vai propor um diagrama simplificado que nós podemos utilizar nos cálculos das estruturas de concreto armado, protegido. Um diagrama que atende aos dois aços sem nenhum problema, que é esse daqui. Diagrama simplificado para cálculo nos estados limites último, que corresponde à ruína, e o estado limite de serviço, que é a peça trabalhando em serviço, com determinadas condições, como nós vamos ver mais à frente quando estudarmos os estados limites. Tensão no aço, deformação no aço. Eu fiz aqui o quadrante do diagrama tensão-deformação para o aço tracionado. Por que nós sabemos disso? Porque a deformação máxima de alongamento está limitada em 10 por mil. Lembram que nós já mostramos a vocês que a deformação máxima de alongamento nas estruturas de concreto é limitada em 10 por mil, para evitarmos fissuras excessivas no concreto? Se nós considerarmos o quadrante com aço comprimido, nós teríamos que fazer aqui embaixo, igual a esse daqui, mas limitando a deformação agora seria de encurtamento em 3,5 por mil. 3,5 por mil para compressão, 10 por mil para atração. Que tem o diagrama característico com FYK, que é a resistência de início de escoamento, e FYD, que é a resistência de início de escoamento. O D indica valor de cálculo, que é o FYK dividido pelo coeficiente de ponderação do aço, γS, que é 1,15, que eu já estou adiantando, como nós vamos estudar mais à frente. Nós vamos considerar esse diagrama de cálculo, com FYD. A deformação de início de escoamento, valor de cálculo, EYD, é correspondente à tensão ou resistência de início de escoamento de cálculo. E o ângulo desse trecho elástico linear é alfa. E tangente de alfa é o modo de elasticidade do aço. E nós temos aqui um triângulo retangular, onde nós podemos calcular EYD ou FYD, em função do ângulo alfa, portanto, em função do modo de elasticidade do aço. Então, nós criamos uma relação entre FYD e EYD. Nós podemos calcular para qualquer aço a deformação de início de escoamento, EYD, em função da sua resistência ou tensão de início de escoamento, dividido pelo modo de elasticidade do aço, que é 2.100.000 kgfm por centímetro quadrado, ou 210.000 MPa. Esse é o valor que a NBS 6118 preconiza para nós utilizarmos como ES para o aço da armadura passiva. Aplicando essa equação, podemos determinar a deformação de início de escoamento dos aços, categoria CA25, CA50 e CA60. EYD, 1,04 por mil, 2,07 ou 2,48. Vejam que é esse
Valor: a deformação de início de escoamento do aço, quando é alcançada a tensão ou resistência máxima que o aço pode ter, valor de cálculo, FYD. Porque após EYD, nós consideramos aqui uma classificação, um escoamento do aço. E não há, portanto, uma tensão maior do que FYD a ser aplicada no aço da armadura passiva. É importante memorizar que EYD, esse valor, 207 por mil para o aço CA50, nós vamos utilizar bastante informação de início de escoamento do aço. Nós temos armaduras prontas, dobradas, podem ser já soldadas nesses pontos ou amarradas com arame. E as empresas brasileiras, algumas empresas, fazem esse serviço de dobramento de estribo, de montagem da armadura. Então, você tem que consultar na sua cidade, ou na onde a obra será executada, se existem essas empresas com a mão de obra, o maquinário, para fazer aí o trabalho de montagem e dobramento das barras. Temos telas soldadas, que são essas aqui. Algumas fábricas brasileiras produzem essas telas soldadas. Vejam, barras perpendiculares entre si, podem ter diâmetros iguais ou diferentes nas duas direções. Esses espaçamentos entre as barras ou fios nas duas direções podem ser iguais ou diferentes. E elas facilitam a montagem da armadura, principalmente em elementos de superfície, como lajes, como placas, painéis, muros de arrimo, galerias, canais. É uma armadura muito útil quando se trata de peças de superfície, já que nós não precisamos fazer a união, nem a montagem, fio por fio, barra por barra. Para a ligação, a amarração, principalmente de estribos, com as barras longitudinais e vigas, pilares, por exemplo, é muito comum a utilização do arame recozido. Nós podemos comprar esse arame recozido já em dupla e torcido, de tal forma que nós podemos aplicar facilmente. Ou então podemos comprar o arame, é um fio único, é o fio número 18, e podemos fazer assim uma composição para um fio duplo, porque o fio único é insuficiente para uma boa amarração. O ideal é duplo. E com o torquês, que é essa ferramenta, a pessoa está fazendo a amarração desse estribo na barra longitudinal aqui nesse vértice do estribo. Aqui a gente pode visualizar, por exemplo, vejam aqui o arame 18, aqui. Em outras posições, nós vamos montando, fixando o estribo, as barras longitudinais, enfim. Pode ser por meio de solda, mas o mais comum é na obra, na própria obra, é com arame 18. Nós terminamos os materiais, concreto e aço, para o concreto armado. Vamos agora ver algumas características que a norma diz que as estruturas devem ter, alguns mecanismos, e eu vou fazer uma leitura, e quando julgar importante, eu acrescento alguma informação. Requisitos de qualidade da estrutura e do projeto. As estruturas de concreto devem possuir os requisitos mínimos de qualidade durante o período de construção e durante a sua utilização. O engenheiro estrutural, quando ele vai fazer o projeto, ele tem que se preocupar com a estrutura, o seu comportamento, a sua resistência, durante o período de construção, com os carregamentos que vão atuar na estrutura em execução, com as cargas ou carregamentos que vão atuar durante esse período, bem como também depois durante sua utilização ao longo de sua vida útil, 50, 100 anos ou mais. Do mesmo modo, aqueles engenheiros que forem executar a estrutura também devem se preocupar com a qualidade da estrutura no período de construção. As estruturas de concreto delineadas pelo projeto estrutural devem obrigatoriamente apresentar. O que eu estou mostrando para vocês são textos que constam da NBR 6118. Tem 3 características que as estruturas devem apresentar. A. Capacidade resistente. Consiste basicamente na segurança-ruptura. Significa que a estrutura deve ter a capacidade de suportar as ações previstas de ocorrerem na construção com conveniente margem de segurança contra a ruína ou a ruptura. Nós vamos mostrar mais à frente a vocês os coeficientes de ponderação que nós utilizamos para o projeto das estruturas de concreto armado, também de concreto protendido.
E esses coeficientes de ponderação, por exemplo, vão introduzir uma margem de segurança à estrutura contra a ruína, a ruptura, a queda. Resumindo e repetindo, capacidade resistente. As estruturas devem apresentar segurança quanto à ruptura. Não podemos imaginar nunca uma estrutura entrar em ruína, cair. Desempenho em serviço. Consiste na capacidade da estrutura manter-se em condições plenas de utilização durante sua vida útil, não podendo apresentar danos que comprometam em parte ou totalmente o uso para o qual foi projetada. Que é a questão da capacidade da estrutura manter-se íntegra e poder ser utilizada durante sua vida útil, que é de algumas dezenas de anos, no mínimo, sem danos, sem comprometimento de parte ou da totalidade da estrutura projetada. É óbvio, a estrutura tem que ter capacidade de desempenhar-se bem, né, de poder ser utilizada durante sua vida útil. E durabilidade consiste na capacidade da estrutura resistir às influências ambientais previstas e definidas em conjunto pelo autor do projeto estrutural e pelo contratante, no início dos trabalhos de elaboração do projeto. Ou seja, é a questão de evitarmos patologias nas estruturas de concreto, de modo a nos precavermos de gastos, de despesas financeiras, de períodos de inutilização da estrutura ou da edificação, porque ela está sendo feita uma manutenção que impede a sua utilização. Então, tem que haver uma preocupação muito grande com a questão da durabilidade, que é tanto na questão de projeto quanto na execução da estrutura. Texto também da NBS 6118. Por vida útil de projeto, que a NBS 6118 não quis colocar parâmetros de tempo de vida útil, 30 anos, 50 anos, 80 anos, deixou essa questão da definição da vida útil de uma edificação a critério do projetista com o contratante, com o proprietário. A vida útil de projeto entende-se o período de tempo durante o qual se mantém as características das estruturas de concreto, sem intervenções significativas, desde que atendidos os requisitos de uso e manutenção prescritos pelo projetista e pelo construtor, bem como de execução dos reparos necessários decorrentes de danos acidentais. É isso que se entende por vida útil de projeto. Nenhuma intervenção significativa ou importante seja feita durante esse período. O projeto estrutural é aquele que o engenheiro estrutural vai elaborar, e ele vai entregar na forma de desenhos, de memória de cálculo. O projeto estrutural pode ser conferido por um profissional habilitado, de responsabilidade do contratante. Veja que a norma está dizendo que o projeto estrutural pode ser conferido. Então, pode também não ser conferido. De modo geral, se você pensar numa casa, um sobrado, um galpão, um edifício de pavimentos, as construtoras, os proprietários, não requerem a conferência do projeto. A conferência por um outro projetista, uma outra empresa de projeto, geralmente é feita em obras de grande porte, como uma obra de um metrô, uma barragem ou hidrelétrica, as obras de porte e de custos elevados. A conferência ou avaliação da conformidade do projeto deve ser realizada antes da fase de construção e, de preferência, simultaneamente com o projeto, como condição essencial para que os resultados da conferência se tornem efetivos e possam ser aproveitados. Na seção 25 da NBS 6118, encontram-se os critérios de aceitação do projeto, do recebimento do concreto e do aço, entre outros. O projeto estrutural deve proporcionar as informações necessárias para a execução da estrutura, sendo constituído por desenhos, especificações e critérios de projeto. Eu coloquei aqui, só para vocês terem uma ideia, um trechinho de desenho de armação de pilares. É por meio desses desenhos que o engenheiro lá na obra vai executar, fazer a montagem das armaduras e dos elementos estruturais. Aqui, só para citar exemplo, esse slide mostra uma prancha de um projeto estrutural com a planta de forma da estrutura de um pavimento de um edifício de múltiplos pavimentos. Numa prancha de planta de forma, nós vamos ter o desenho, escalam para 50, geralmente, do pavimento térreo, pavimento tipo, etc. Desenhos indicativos de detalhes, diversas especificações ou observações, notas técnicas,
outros desenhos e uma legenda com todos os dados que identificam o projeto, o desenho. Durabilidade das estruturas de concreto. A NBS 6118, na versão de 2003, trouxe diversas especificações, restrições, exigências quanto à questão da durabilidade que as estruturas de concreto devem apresentar. Foi uma tendência mundial lá no início do século fazer exigências quanto à preocupação da durabilidade das estruturas de concreto. A nossa norma seguiu essa tendência mundial. As estruturas de concreto devem ser projetadas e construídas de modo que, sob as condições ambientais previstas na época do projeto e quando utilizadas conforme preconizado em projeto, conservem sua segurança, estabilidade e aptidão em serviço durante o prazo correspondente à sua vida útil. As estruturas de concreto devem ser projetadas e construídas, então, aqueles de vocês que gostam de construção, que pensam que depois vão trabalhar com a execução de edificações, também devem se preocupar com a questão da durabilidade das estruturas, porque não adianta uma estrutura muito bem projetada, seguindo todas as prescrições da NBS 6118, e depois essas prescrições, principalmente o cobrimento da armadura, não ser obedecido, não ser executado quando a edificação, a estrutura está sendo construída. Então, o engenheiro de obra, como nós falamos, tem que se preocupar também com a qualidade e a durabilidade das estruturas. De modo que, sob as condições do ambiente, prevista, logicamente, na época do projeto, e se elas forem utilizadas conforme especificadas no projeto, elas devem apresentar a segurança, o equilíbrio, a estabilidade e a utilização para toda a vida útil. Nós temos agora mecanismos de deterioração do concreto. São 3. Depois nós vamos ver mecanismos de deterioração do aço. Começando aqui com o concreto. A. Lixiviação. Então, é o texto da NBS 6118. É o mecanismo responsável por dissolver e carrear os compostos hidratados da pasta de cimento por ação de águas puras, carbônicas, agressivas, ácidas e outras. Para prevenir sua ocorrência, recomenda-se restringir a fissuração, de forma a minimizar a infiltração de água e proteger as superfícies expostas com produtos específicos, como os hidrófugos. São esses elementos que vão dissolver o concreto, vão atuar sobre os compostos resultantes da hidratação da pasta de cimento. Água pura, o próprio nome diz, é aquela que tem só H2O, não tem outras substâncias. Inclusive, nem é uma água que nós devemos beber. A água potável, ela tem o H2O e outras substâncias. Águas carbônicas, águas ácidas, por exemplo, água de estação em tratamento de esgoto. Aquela água ali, ela é altamente agressiva ao concreto. Então, nós devemos projetar a estrutura tomando os devidos cuidados para evitarmos esses mecanismos de lixiviação com essas águas nas estações de tratamento de esgoto. Um exemplo só. Produto hidrófugo é um produto químico, ele vai repelir a água, vai criar, tipo assim, uma impermeabilização na superfície do concreto. Vamos aplicar o produto de tal forma a tornar a superfície ou aquela massa de concreto impermeável, impedir que intempéries, os gases e umidade penetrem no concreto e deteriorem este concreto. Quando nós temos uma peça de concreto exposta ao ambiente e tem revestimento na forma de argamassa, a argamassa, quando bem feita, executada, dosada, ela vai exercer esse papel protetor. Além de que nós vamos passar as tintas protetoras, látex e outras, etc., que vão aumentar a proteção. B. Expansão por sulfato. Por ação de águas ou solos que contenham ou estejam contaminados com sulfatos, dando origem a reações expansivas e deletérias com a pasta de cimento hidratado. Esses materiais sulfatados, eles reagem com os elementos resultantes da hidratação da pasta de cimento e causam reação de expansão, expande o concreto, e outras ações deletérias, prejudicando o concreto. A prevenção pode ser feita pelo uso de cimento resistente a sulfato,
conforme essa NBR. Vocês devem ter visto lá em materiais 1, o cimento resistente a sulfato é aquele que tem a sigla RS. Nós temos, por exemplo, o cimento CP5-ARI-RS. É aquele apropriado para ser aplicado nessas situações em que o concreto ou a estrutura ficará em contato com águas ou solos com sulfatos. Outra questão também que melhora, além da utilização do cimento RS, é a utilização de concretos com resistências à compressão mais elevadas, tipo o C50, C60, por exemplo, ou maiores, que vão implicar em concretos com menor porosidade, mais impermeáveis, portanto, mais resistentes a esses sulfatos. Reação álcali agregado. É a expansão por ação das reações entre os álcoolis do concreto e agregados reativos. O projetista deve identificar no projeto o tipo de elemento estrutural e sua situação quanto à presença de água, bem como deve recomendar as medidas preventivas, quando necessárias, de acordo com essa NBR. Essa questão da reação álcool agregado foi um problema muito sério nas décadas passadas, em construções de grande porte, como barragens hidrelétricas construídas aí pelo mundo todo, pelo interior do Brasil, quando eram utilizados agregados na forma de areia e agregados graúdos, com os materiais encontrados ali nas proximidades das hidrelétricas, nos rios, né? Como esse problema não era bem conhecido, então nós tivemos problemas sérios de reação ao álcool agregado, que causa uma expansão do concreto, acaba destruindo todo o concreto. Ele expande, fissuras surgem e vai desagregando totalmente a estrutura de concreto. Esse problema ocorreu de uma maneira tão acentuada que passou a ser muito estudado e pesquisado. Hoje já é bem conhecido e está bem estabelecido, de tal forma que antes de executarmos um concreto com um agregado que não conhecemos se ele tem características reativas com o cimento, principalmente os álcoolis do concreto, nós vamos pesquisar se esses agregados novos que vamos utilizar não têm as características de reação com os álcoolis do concreto. Agora vamos falar de mecanismos de deterioração da armadura. Vocês vão ver que os dois mecanismos que deterioram a armadura, nós podemos evitar que a armadura seja deteriorada de uma forma muito simples. É por meio do cobrimento do concreto, uns 2,5, 3, 4, 5 centímetros, dependendo da situação, da agressividade do ambiente. Nós vamos definir a espessura do cobrimento de concreto. Nós vamos ainda estudar como é que nós vamos especificar o cobrimento da armadura. E com a qualidade desse concreto do cobrimento. Dessa forma, nós vamos conseguir proteger a armadura dos dois mecanismos principais que a deterioram. Veja, a despassivação por carbonatação. É a despassivação por carbonatação, ou seja, por ação do gás carbônico da atmosfera sobre o aço da armadura. Então, nós vemos o gás carbônico, que está presente no ar atmosférico, ele, alcançando o aço da armadura, pode dar início ao processo de corrosão. Como é que ocorre? Como é que o aço vai ser alcançado e vai poder ser corroído pelo gás carbônico, destruindo a despassivação do aço, que é uma proteção na superfície do aço. E a carbonatação vem do nome devido ao gás carbônico. As medidas preventivas consistem em dificultar o ingresso dos agentes agressivos ao interior do concreto. O cobrimento das armaduras e o controle da fissuração minimizam este efeito, sendo recomendável um concreto de baixa porosidade. Antes de eu explicar para vocês nas transparências seguintes, eu quero realçar aqui com vocês da questão importantíssima da espessura do cobrimento. Vou repetir. As medidas preventivas consistem em dificultar o ingresso dos agentes agressivos ao interior do concreto. Como? Um concreto de baixa porosidade, um concreto de resistência à compressão a mais elevada possível. Concretos de resistência à compressão mais elevados, de modo geral, apresentam menor porosidade, por isso mesmo a maior resistência à compressão. Evitar aberturas de fissuras elevadas que prejudiquem e possibilitem o ingresso do gás carbônico e de outros agentes agressivos, de modo a alcançarem a armadura. Então, a fissuração nós temos que limitar também. A carbonatação
É um fenômeno que ocorre devido às reações químicas entre o gás carbônico presente na atmosfera, que penetra nos poros do concreto, e o hidróxido de cálcio e outros constituintes provenientes da hidratação do cimento. Então, reação química entre o gás carbônico que penetra o concreto, porque o concreto não é impermeável, ele tem os poros, os capilares, onde esse gás carbônico pode penetrar. Por isso que nós diminuirmos a porosidade do concreto, nós diminuímos esse mecanismo de deterioração por carbonatação. A carbonatação inicia-se na superfície da peça, que está em contato com o ar atmosférico, e avança progressivamente para o interior do concreto, ocasionando a diminuição da alta alcalinidade do concreto, de pH próximo a 13 para valores próximos a 8. A alta alcalinidade do concreto origina a formação de um filme passivante de óxidos resistente e aderente à superfície das bases de armadura existentes no interior das peças de concreto, que protege a armadura contra a corrosão. A alta alcalinidade do concreto, eu vou só repetir, ela origina um filme passivante de óxidos na superfície das bases de aço, que protegem a barra de aço contra a corrosão. Quando a alta alcalinidade é destruída ou diminuída, por exemplo, do pH 13 para 8, esse filme passivante de óxido é destruído. Por isso que se diz despassivação por carbonatação, como nós vimos aqui, olha. Despassivação por carbonatação. É a ação do gás carbônico sobre o aço, destruindo esse filme passivante de óxidos. A frente de carbonatação, veja, a frente de carbonatação, o gás carbônico penetrando na massa de concreto em seu interior, reagindo com hidróxidos de cálcio, como nós lemos aqui, olha, e outros produtos constituintes da hidratação do cimento. Então, a frente de carbonatação, ao atingir a armadura, destrói o filme protetor, possibilitando o início da corrosão da armadura, que ocorre com expansão de volume e leva ao surgimento de fissuras, descolamento do concreto de cobrimento aderente à armadura e principalmente a redução da área de armadura. A corrosão obriga a necessidade de reparos nas peças, com sérios prejuízos financeiros e de utilização da estrutura. E aí, então, pode haver uma perda de resistência significativa do elemento estrutural, devido a uma corrosão elevada da armadura. A espessura do cobrimento e a qualidade do concreto são os principais fatores para a proteção das armaduras, ao se interpor entre o meio corrosivo e o meio agressivo, e a armadura, evitando que a frente de carbonatação alcance as armaduras. Além disso, nós temos que considerar também todas as demais etapas, como a mistura, a dosagem do concreto, o transporte sem segregação, o adensamento, a cura adequados. Tudo isso são fatores que vão proporcionar um concreto de melhor qualidade no cobrimento. Segunda forma de se prejudicar a armadura, por despassivação por ação de cloretos, consiste na ruptura local da camada de passivação causada por elevado teor de íon cloro. As medidas preventivas consistem em dificultar o ingresso dos agentes agressivos ao interior do concreto. Então, o cloro é um material altamente prejudicial à armadura, destrói o filme passivante. Nós devemos proteger a armadura, cuidados adicionais quando nós tivermos esse elemento químico em contato com o concreto. Por exemplo, os sais lá da água do mar. Então, estruturas em região litorânea que recebam influência dos sais do mar devem ter um cuidado especial a fim de evitar a corrosão da armadura. As medidas preventivas consistem em dificultar o ingresso dos agentes agressivos ao interior do concreto. O cobrimento das armaduras e o controle da fissuração minimizam esse efeito, sendo recomendável o uso de um concreto de pequena porosidade. Vejam que nós estamos repetindo essas características desejáveis aqui também no caso de ação de cloretos. O uso de cimento composto com adição de escória ou material pozolânico é também recomendável nesses casos. Temos lá, como vocês estudaram, o cimento com escória de alto forno, que é o CP2E. Temos o cimento pozolânico. Eles são recomendáveis porque vão proporcionar um concreto mais resistente a esses agentes agressivos. O cobrimento da armadura
Vejam aqui, imaginem que seja uma viga, um pilar. É a distância da superfície da peça exposta ao ambiente até o ponto da armadura mais próximo dessa superfície. Um pilar numa viga, ele tem barras longitudinais, estribos, é desta superfície aqui da barra do estribo. Daqui até aqui é o cobrimento. Obviamente que essas barras inseridas dentro do estribo vão ter um cobrimento maior, mas isso é ótimo para uma maior proteção das barras longitudinais. Vamos agora falar sobre os mecanismos de deterioração da estrutura. São todos aqueles relacionados a ações mecânicas, movimentações de origem térmica, impactos, ações cíclicas, retração, fluência e relaxação, bem como as diversas ações que atuam sobre a estrutura. São mecanismos que podem deteriorar uma estrutura, como ações mecânicas, os carregamentos, por exemplo, movimentações de origem térmica, devido à variação da temperatura no ambiente, por uma origem natural, pode ser também por uma origem artificial, numa siderúrgica, em um frigorífico. Impactos, nós podemos ter diversos tipos de impactos nas estruturas, em pontes, viadutos, ferrovias, etc. Ações cíclicas, cíclica quer dizer que é ação repetida, que causa fadiga, por exemplo. Retração do concreto, a fluência, vocês já sabem agora o que é a fluência do concreto. As movimentações de origem térmica são provocadas pelas variações naturais na temperatura dos ambientes, que causam a variação de volume das estruturas e fazem surgir, consequentemente, esforços adicionais nas estruturas. As ações cíclicas são aquelas repetitivas, que causam fadiga dos materiais. Por exemplo, em uma ponte, nós temos lá a estrutura da ponte, as lajes do tabuleiro, as vigas que dão suporte às lajes do tabuleiro, os pilares. Os veículos que passam sobre a ponte, sobre o viaduto, introduzem ações cíclicas que se repetem, né, ao longo do tempo e que podem causar fadiga, e fadiga é um problema que pode ser muito sério na armadura. Então, nós temos que projetar a armadura levando em consideração o efeito da fadiga ou dessas ações cíclicas sobre a estrutura da ponte, de tal forma que a armadura não rompa por fadiga. Pode ou não variar o esforço de tração para a compressão e vice-versa. Pode ter uma ação que causa somente tensões de compressão ou somente tensões de tração, ou que causa uma variação. Ora, você pode ter tensão de tração na seção transversal, no material, enfim, ora, tensão de compressão. Então, fica variando, compressão, tração, que é a pior situação que nós podemos ter para romper um aço, por exemplo, por efeito de fadiga. Eu paro por aqui, deixando que vocês vejam medidas preventivas previstas pela NBS 118 para procurarmos evitar os mecanismos de deterioração da estrutura. Um abraço e bom estudo a todos.